Olá, alunos do ensino médio! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do Enem. Eu sou a professora Inês, aqui do Centro de Mídias, e hoje quem vai ministrar essa aula para vocês é o professor Fred. O tema da aula será cilindros. Você se lembra deles? Não? Ah, então eu vou dar uma deixa para vocês. Dentro desta aula, você vai aprender ou rever a diferença entre circunferência e círculo e também como calcular as suas áreas. Aí você fala, mas figura plana? Eu não vou ver um cilindro que é uma figura em 3D? Sim, só que você precisa da área das figuras planas para calcular a área, principalmente quando você tiver uma planificação do seu cilindro, que vai poder ser um cilindro reto ou oblíquo, como você está vendo nesse slide. Um cilindro reto, como este em vermelho, e um cilindro oblíquo, como este que está em branco. Então, separe seus materiais aí para você fazer suas anotações. Preparado para a aula? Então, bons estudos! A gente já retorna. E aí, galera, como é que vocês estão? Bora lá para mais uns estudos de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Fredão, mais uma vez nos nossos encontros aqui, pensando nesses grandes vestibulares, tá? Hoje nós vamos estudar, galera, o estudo de hoje, né, é estudo dos cilindros, cilindro circular reto. Só que antes de começarmos a falar necessariamente dos cilindros, eu preciso que a gente faça uma revisão de geometria plana. 3 conceitozinhos bem básicos da geometria plana para nós recordarmos, tá? São 3 coisas. O primeiro deles, o comprimento da circunferência, a área de um círculo e a área de um retângulo. São 3 coisas básicas da geometria que nós vamos usar para a geometria espacial no estudo dos cilindros, tá? Queria que você olhasse aqui um pouquinho para mim. Quando a gente fala circunferência e círculo, são coisas diferentes. Circunferência é aquilo que você faz quando você usa um compasso. Pegue o seu compasso e trace uma circunferência. Galera, a circunferência é o traçado de uma bolinha. A circunferência é o contorno que o compasso faz na folha. Então, quando se fala circunferência, toda circunferência tem comprimento, diferente do círculo. O círculo, na verdade, é uma região do plano delimitada pela circunferência. Quer um exemplo? Diferenciando circunferência do círculo? Anel e moeda. O anel é só o aro, a gente coloca o dedo no meio. Ele é um contorno. Isso é circunferência. A moeda, ela é maciça, ela é fechada. Ela tem uma região delimitada pela circunferência. Ela tem área, tá? Então eu queria que você tomasse cuidado com esses 2 conceitos, circunferência e círculo. Quando se fala circunferência, pensa-se no contorno da bolinha. Toda circunferência tem o comprimento. Qual o comprimento de uma circunferência? Como se calcula o comprimento de uma circunferência? Considere uma circunferência de raio R, como o Fredão fez aí. O comprimento de uma circunferência nunca muda. O comprimento de uma circunferência é sempre 2πr, tá? 2πr. Vamos treinar. Se o raio for 2, qual o comprimento de uma circunferência? 2πr. 2π vezes o raio que é 2, 4π. Se o raio for 3, qual o comprimento de uma circunferência? 2π vezes o raio que é 3, 6π. Se o raio for 10, Fredão, qual o comprimento de uma circunferência? O comprimento de uma circunferência, o contorno da bolinha, nunca muda. Guarda aí, 2πr. A bolinha, o contorno da bolinha, o contorno da circunferência é 2πr. Se o raio for 10, 2π vezes o raio que é 10, isso daria 20π, tá? Então, comprimento de circunferência, guarda aí, pega sua caneta, anota numa folha. Comprimento de circunferência não muda nunca. 2πr. Esse é um conceito muito importante para quem vai fazer a prova do Enem, tá? Vai ter problemas envolvendo o comprimento de uma circunferência. Se eu pegasse uma linha, traçasse uma linha no abdômen do Fredão aqui, ó. Aí eu corto essa linha. O professor Fredão tá gordão. Tem uma bola aqui, ó, uma circunferência abdominal. Quando você corta, o comprimento dessa linha é 2πr, tá? A circunferência é só o aro. Quando você corta, ele vira uma linha e toda linha tem comprimento. Beleza? Fui claro? Comprimento da circunferência, 2πr. Área do círculo, Fredão. O círculo é a região delimitada pela circunferência.
Veja que a circunferência, eu fiz só o contorno. O círculo eu pintei a região. A região pintada aí chama-se círculo e a área de um círculo não muda. É sempre πr². Qual a área de um círculo, Fredão? πr². Qual a área de um círculo de raio 2? Π vezes 2 ao quadrado, 4π. Qual a área de um círculo de raio 5? Π vezes 5 ao quadrado, 25π. Então, olha para o Fredão aqui. Diferença da circunferência do círculo. Está comigo? A circunferência é o contorno, é a linha. Se cortar, toda a linha tem comprimento, 2πr. A área do círculo, a área da região delimitada pela circunferência, πr², beleza? Π vezes r². Preciso muito desses dois conceitos com vocês hoje. E por último, a área de um retângulo, né? Retângulo, de onde vem esse nome? Figura plana, quadrilátero, em que os ângulos internos são todos retos. Como é que se faz para calcular a área de um retângulo? Veja que o Fredão destacou para você um retângulo de base B e altura H. A área do retângulo é lado vezes lado, base vezes altura. É assim que se faz para calcular a área de retângulo, base vezes altura, tá bom? Então olha para cá, fechando, bora, resumindo, olha para mim. Comprimento da circunferência, 2πr. Anota aí para você tirar as dúvidas comigo no final. 2πr, só o comprimento da bolinha, 2πr. A área do círculo, a área da região chamada círculo, πr². E a área do retângulo, base vezes altura. Beleza? Recordado isso, bora lá, vamos para a geometria espacial. Vamos estudar os cilindros. Cilindros são sólidos com bases circulares idênticas em planos paralelos. São os tubos sólidos com bases circulares idênticas em planos paralelos. Olha para mim só um pouquinho aqui. É um estudo dos tubos. Quando se pensa num tubo, numa lata em que a base e a tampa são círculos idênticos em planos paralelos. Isso é um cilindro circular, beleza? Bases circulares idênticas em planos paralelos. Quais são os elementos de um cilindro? Poxa, quando se fala que cilindros são sólidos com bases circulares, estou pensando no círculo. Não tem como olhar para um círculo e não pensar no raio. O raio da base é um dos elementos do cilindro. A altura do cilindro, filho, a altura do cilindro é a distância entre as bases. Vejam que essas duas bases que eu destaquei em azul são circulares. A distância entre elas é o que nós chamamos de altura. E a geratriz do cilindro. Vem cá, vem cá. Cilindro é o estudo dos tubos, galera. Os tubos sólidos com bases circulares idênticas em planos paralelos. Base circular, todo círculo tem um certo raio. O raio é um elemento do cilindro. A altura do cilindro, Fredão, qual que é a altura desse tubo? Relaxa, é de boa. A altura do cilindro é a distância entre as bases. É a distância entre a base e a tampa, que são dois círculos iguais em planos paralelos. E agora uma preocupaçãozinha aí, ó. O que é geratriz do cilindro? Galera, a geratriz de um cilindro é um segmento, veja o desenho que o Fredão fez. É um segmento que liga a base à tampa. É um segmento que liga as duas bases, mas que deve ser paralelo ao eixo do cilindro. Veja que eu representei esse tubo, veja que eu representei esse cilindro e desenhei para você o eixo de rotação. Depois você vai entender o que é isso, tá? Veja o que é geratriz. Então olha para mim aqui, bora, vem cá, olha para mim. Geratriz é um segmento que liga a base à tampa, sendo paralela ao eixo de rotação. Está preocupado? Relaxa, dá uma olhada para a tela, vem comigo. Quantas geratrizes tem um cilindro, Fredão? Quantas geratrizes tem um cilindro? Infinitas. Veja que eu desenhei uma lata, veja que eu desenhei um sólido com bases circulares idênticas em planos paralelos, chamado cilindro, e eu reforcei o eixo do cilindro. Todos esses segmentos em azul claro que liga a tampa à base, paralela ao eixo de rotação, é chamado de geratriz do cilindro. Então relaxa, geratriz é um segmento que liga as bases sendo paralelo ao eixo e eles são infinitos ao redor dessa lata, desse cilindro, beleza? Sem estresse, esses são os elementos de um cilindro, beleza? Classificação dos cilindros. Há dois tipos de cilindro, o cilindro reto e o cilindro oblíquo. O que é um cilindro reto? Anota aí, por favor. A geratriz do cilindro, veja que eu destaquei em azul, a geratriz do cilindro é perpendicular ao plano da base. Ou cilindro reto é uma lata reta. A hora que você observa a geratriz,
lembra? O segmento que liga as bases, ele é perpendicular ao chão. E o que é um cilindro oblíquo? Fredão, vem cá. Cilindro oblíquo é aquele que não é reto. É aquele cuja giratriz não forma ângulo de 90 graus com o chão. Vamos para a tela, dá uma olhada nessa figura 2. Veja que essa lata, esse cilindro, esse tubo que o Fredão desenhou, ele é torto. Veja que a giratriz que eu desenhei em azul não forma ângulo de 90 graus com o chão. Então lembra da palavra perpendicular? Perpendicular é 90 graus. Quando o cilindro é reto, quando a lata é reta, a giratriz forma um ângulo reto no chão. Forma um ângulo de 90 graus lá no chão. Por isso que a gente falou que a giratriz é perpendicular à base. Quando o cilindro é oblíquo, a giratriz forma um ângulo que não é 90 graus com o chão. Beleza? É bem fácil de descobrir quando o cilindro é reto e quando o cilindro é oblíquo. E agora a parte mais importante dessa aula. Vamos para a tela, depois a gente fala aqui olhando um para o outro. Planificação do cilindro. O que significa, Fredão? Planificar um cilindro. Planificar o cilindro, galera, significa desmontar o cilindro, desmontar essa lata. Imagina que nós pudéssemos recortar a tampa da lata e recortar a base da lata. Se nós recortássemos a tampa e recortássemos a base, nós obteríamos 2 círculos idênticos de raio R. Você viu aí que eu tomei o cuidado de destacar para você? As bases eu destaquei em azul. Se eu recortasse a tampa da lata e recortasse a base da lata, sobrariam para a gente 2 círculos idênticos de raio R. Sobrando agora só a lateral da lata. Essa lateral, quando você corta e abre, cortou, ela vai abrindo e vira para a gente um retângulo. Um retângulo cujas dimensões nunca vão mudar. A lateral, a superfície que reveste lateralmente o cilindro, quando você corta, ela abre e vira para a gente um retângulo, cuja base é sempre 2πr e a altura h. Agora eu quero você comigo aqui. Olha para cá. Falei, primeiro você vê a tela, depois a gente se olha nos olhos. Espera um pouquinho. Planificar o cilindro significa desmontar o cilindro. Se eu recortasse a tampa, recortasse a base, eu obteria 2 círculos idênticos de raio R, sobrando só a lateral da lata. A lateral da lata é o rótulo da lata. A palavra rótulo se originou de retângulo. Rótulo vem de retângulo. Pensa no rótulo de uma garrafa d'água. Quando você pega esse rótulo e abre o rótulo, hora que ele abre, ele vira para a gente um retângulo. A lateral do cilindro é isso. A lateral do cilindro, aquela parte, a área que reveste lateralmente o cilindro, quando você corta a superfície lateral do cilindro, quando você corta e abre, ela vira um retângulo. Pense na palavra rótulo. Rótulo vem de retângulo. E esse retângulo, as dimensões nunca mudam. Eu espero. Pega uma folha aí, pega uma caneta, desenha esse retângulo. Você fala, mas para que desenhar esse retângulo, Fredão? Para que desenhar o retângulo? Para que você saiba, cara, que esse retângulo que você abriu, a superfície lateral da lata que você abriu, vira um retângulo que nunca muda. Vira um retângulo cuja base é sempre 2πr. Aí você pensa, peraí, 2πr foi aquilo que ele recordou no início da aula. 2πr é o comprimento de uma circunferência. Muito bem, era isso que eu queria que você associasse. Sabe a superfície lateral da lata? Quando você corta, ela vira um retângulo. Rótulo. A palavra rótulo vem de retângulo. Cortou, abriu, ela vira um retângulo, cuja base é 2πr. Sabe por que a base não muda? A base é sempre 2πr? Porque se eu pegasse esse retângulo e fechasse ele novamente, veja que o rótulo ele contornaria a base, galera. O rótulo ele contornaria a circunferência da base. Por isso, o comprimento de circunferência não muda, 2πr. Por isso que quando você abre a lateral da lata, ela vira um retângulo de base 2πr. E a altura desse retângulo é, obviamente, a altura da lata. Eu disse, eu espero você. Pega uma folha aí, pega uma caneta, anota. Essa é a parte mais importante da aula, a planificação do cilindro, desmontar o cilindro. Planificou, recortou a base e a tampa, 2 círculos idênticos. A superfície lateral da lata, recorta. Rótulo, fala comigo. Rótulo.
Rótulo vem de retângulo. O rótulo da garrafinha, a hora que você abrir, vai ser um retângulo, cuja base 2πr e a altura h. A altura do retângulo é exatamente a altura da lata, beleza? Você fala, por que isso é a parte mais importante da aula, Fredão? Porque todas as fórmulas que se usa em cilindro são originadas dessa planificação. Veja, eu vou mudar a tela e vou trazer para vocês o formulário. Quais são as formas que se usam em cilindro? Mas eu não quero você decorando, eu quero você pensando. Claro que por ser uma aula remota, né, eu preciso mostrar para vocês quais são as formas, mas eu nunca usarei essas fórmulas diretas. Toda vez que eu for calcular alguma coisa, eu vou chegar na formulinha com vocês. Por isso, não se preocupem quando virem essa tela agora. Vem para a tela, vem comigo. Quais são os formulários? Antes de discutir os formulários, queria falar de uma coisa breve, rapidão, que é a chamada secção meridiana. A palavra secção vem de corte. Meridional é um corte feito de cima para baixo, para você partir o cilindro ao meio. Isso que eu te falei, não se preocupe com os formulários, com aquilo que eu vou te mostrar. Eu vou construindo com vocês, passo a passo. O que é secção, Fredão? Secção é corte. Corte meridional é um corte que você faz de cima para baixo para partir o cilindro ao meio. Para partir esse cilindro ao meio, o corte não pode ser feito de qualquer jeito. Esse corte tem que ser feito em cima do diâmetro das bases. Se você começou cortando no diâmetro da tampa, você terminará o corte no diâmetro da base. Pau! Cortou! Quando você corta, você divide o cilindro ao meio. A secção meridiana nada mais é do que esse retangulinho, cuja base é 2R. Aí você vai me perguntar, por que a base é 2R, Fredão? Porque para partir o cilindro ao meio, eu devo dividi-lo pelo diâmetro da base. Começou no diâmetro da base, 2R lá em cima. Terminou no diâmetro da base, 2R aqui embaixo. Então veja que essa secção nada mais é do que um retangulinho de base 2R e altura H. Vamos supor que pode acontecer que eles nos peçam a área de uma secção meridiana. Fica tranquilo. A área da secção meridiana é a área de um retângulo. E lembra que a área de retângulo é base vezes altura. A base é 2R. Multiplica pela altura, que é H. Por isso que eu te falei, fica tranquilo, não fica pensando nessa fórmula não. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Secção meridiana, a palavra secção vem do verbo seccionar, que significa cortar. Secção meridiana é um corte meridional, é um corte feito de cima para baixo, mas é um corte para partir o cilindro ao meio. Para que o cilindro fique partido ao meio, você tem que cortá-lo em cima do diâmetro da base. Diâmetro, lembra o que é diâmetro? É o dobro do raio. Quando você tem um círculo de raio R, o diâmetro é 2R. Vai lá no diâmetro da tampa, começa a cortar. Começou no diâmetro da tampa, vai acabar no diâmetro da base. Pá, cortou, o cilindro parte ao meio. Essa secção, esse corte que você obtém, olha que o Fredão fez dentro do cilindro e fez ele separado. É um retângulo de base 2R e altura H. Se eu precisar da área dessa secção, eu farei área de retângulo, base vezes altura. A base que é 2R multiplicado pela altura que é H, tá? Agora me dá atenção aqui um pouquinho. Nós temos um vestibular em São Paulo bastante importante, bastante expressivo, chamado Unicamp. Olha para mim aqui, vem cá, olha para mim aqui. A Unicamp adora o estudo dos cilindros, adora o estudo da esfera, dos sólidos redondinhos, beleza? Fala, a gente pode ter lá, no estudo dos cilindros, uma palavra complementar, chamada cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero, Fredão? É um cilindro que, quando você parte, a secção meridiana não é um retângulo. A secção meridiana é um quadrado. Isso é chamado cilindro equilátero. O cilindro equilátero é aquele que, ao cortar, ao ser dividido ao meio, a secção que você obteve não é um retângulo, é um quadrado. Mas a gente entende que, para o dia do vestibular, fica complexo a gente ficar pensando nisso. Então, nós pedimos para você ter um pouco de agilidade. Cilindro equilátero é aquele que, quando você pega assim, ó, pega no diâmetro da base, sabe o diâmetro da base? Aqui, ó, diâmetro da base, diâmetro 2R, diâmetro 2R é igual à altura. A gente fala assim, o cilindro é equilátero, H igual a 2R, H igual a 2R. Ele é baixinho e gorduchinho. Ele é assim, ó, pega na base dele, pega na base, a base é circular, diâmetro, ó, diâmetro, 2R.
ele é igual à altura. Então, a altura H é igual a 2R. É assim que a gente faz para ganhar tempo nesse caso. Quando se fala cilindro equilátero, olha para o Fredão, H igual a 2R. Ele é baixinho e gorduchinho. Você pega a altura dele, presta atenção. Você pega a altura dele, mediu a altura? A hora que você mede essa altura, é exatamente o diâmetro da base. Então, H igual a 2R. É assim que a gente sugere que vocês façam no dia, para ganhar tempo, para terem tempo de resolver a prova toda. Então, quando se fala cilindro equilátero, a secção meridiana não é retangular, a secção meridiana é quadrada. Logo, falou em cilindro equilátero, escreve aí H igual a 2R. A altura H igual a 2R. Beleza? Agora, veja o que eu escrevi. Formulários. Bom, olha para mim. A nossa última aula, nós discutimos prismas. E eu fui falar de volume. Prismas são caixas. Eu fui falar de volume e falei de um matemático italiano, que era um sacerdote, inclusive, chamado Cavalieri, beleza? Que era um seguidor de Galileu. Né? O que esse cara fez? Foi ele que definiu para a gente um estudo do volume. Tudo que é volume, princípio de Cavalieri. Área da base vezes a altura. Eu falei, não importa a piscina que você está acostumado a frequentar, o formato que ela tenha. A piscina da tua casa, da casa do teu vizinho, do clube, enfim. A piscina que você conhece, não importa o formato dela. Como é que se faz para calcular o volume de uma piscina? Você faz assim, ó, área do fundo da piscina, área da base, multiplicado pela altura. Esse é o princípio de Cavalieri. Para calcularmos o volume de um cilindro, é a mesma coisa. Volume será a área da base de um cilindro é a área de um círculo, πr quadrado, multiplicada pela altura do cilindro. Pega uma canetinha aí, vamos anotar comigo. Volume, princípio de Cavalieri. Você não precisa desse nome, mas precisa lembrar. Volume é a área da base, área do chão. Área da base vezes a altura. A base do cilindro é um círculo. É aquela recordação do início da aula. A área do círculo é πr quadrado. Então você faz área da base, πr quadrado, multiplicado pela altura. Então isso vai ficar πr quadrado h. Eu te falei, olha para mim, olha nos meus olhos. Eu não vou usar essa fórmula pronta com vocês. Eu preciso, nesse estudo remoto, escrever aqui para você, tá? Para você anotar. Mas toda vez que eu for calcular um volume, eu vou dizer assim para você, olha para mim. O que você quer? Eu quero o volume, Fradão. O volume é a área da base. A base é um círculo. Vou olhar para você e vou dizer, círculo? Área de círculo, πr quadrado. Anota aí. Vezes a altura do cilindro. Então o volume fica πr quadrado h. Área lateral. A área lateral é a área da superfície que reveste lateralmente o cilindro. Lembra? Rótulo. O rótulo, a palavra rótulo, vem de retângulo. Quando você pega esse rótulo e abre, ele vira para a gente um retângulo, cuja base, se esforça aí. Lembra? O rótulo está fechadinho. Abre, virou um retângulo. Um retângulo cuja base nunca muda. A base é sempre 2πr e a altura do retângulo é h. Então, a área lateral é a área do retângulo, base vezes altura, 2πrh. Você fala, você promete para mim que você não vai pôr essa fórmula pronta e acabou? Eu prometo, eu não vou pôr a fórmula pronta e acabou. Eu vou lembrar vocês, retângulo vem de rótulo, ou melhor, rótulo vem do retângulo. Eu desenho um retângulo, a base do retângulo nunca muda, eu vou escrever 2πr e a altura h. Aí a gente vai calcular a área do rótulo, a área do retângulo, que é base vezes a altura. E por último, a área total, né, galera? A área total, que o nome já diz, é a área de toda a superfície do cilindro. Ou seja, vai ser a área lateral, a área da superfície que reveste lateralmente o cilindro, mais as duas bases. Lembra que todo cilindro tem um rótulo mais as duas bases. Então, a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Tipo, vem cá. Falei para você, vem cá. Por ser um estudo remoto, eu listei os formulários. Volume, área lateral, área total. Você promete que você não vai colocar a fórmula e simplesmente aplicar, trocar valores, Fredão? Eu prometo para você. Nós não vamos simplesmente substituir fórmula nenhuma e ficar fazendo conta.
Nós estamos nesse momento para estudar a matemática, para pensar a matemática. Vai anotando as suas dúvidas. O professor tem dificuldade, eu não lembro, não tive essa matéria. Vai anotando, vai pondo aí no chat. O nosso professor curador vai te ajudar. Vai pôr para mim no final as perguntas, eu vou te ajudar. É assim, matemática é assim, é uma luta diária. Matemática é treino, precisa treinar. Não adianta você ler teoria apenas, tem que resolver. É uma matéria que precisa de resolução, uma matéria que precisa de treino, dedutivo ali, ó, passo a passo. Bora lá, vem comigo, eu trouxe algumas questões. Vamos para a tela, vamos para a tela. Um cilindro equilátero, devemos lembrar, cilindro equilátero, ele é baixinho e gordinho, lembra? H igual a 2R. Pega no diâmetro da base 2R, a hora que você vê, é exatamente igual à altura. Então, imagina, um cilindro equilátero tem raio da base medindo 6 centímetros. Determine desse cilindro, letra A área da base, a área lateral e a área total. Vem cá, vem comigo, olha para cá. Quando se fala cilindro equilátero, H igual a 2R. Lembra? Eu fazia assim, ó, pega no diâmetro 2R. 2R, levanta, é a altura. A altura da lata, H, é igual ao diâmetro da base, 2R. Lembra que o diâmetro é o dobro do raio. Beleza, Fredão? Então, beleza, chega aí. Então, o cilindro equilátero, já escrevi para você aí, H igual a 2R. Vem para a tela. Ele falou que o raio do cilindro é de 6 centímetros. Então, peraí, Fredão. Se o raio é 6 centímetros, a altura é o dobro de 6 dará 12 centímetros. Ele nos pediu 3 coisas. Ele nos pediu a área da base, ele nos pediu a área lateral e ele nos pediu a área total. Então, peraí, vamos devagarinho. Área da base, a base é um círculo, é o começo da aula. Área de circulinho, área do circulinho nunca muda. Então, a área da base é a área de círculo, πr². Quanto vale o raio da base, Fredão? Vale 6, já está na tela. Substitui, então. Área da base é área de círculo, πr². Troca o raio por 6. Π vezes 6 ao quadrado. Continha elementar. 6 ao quadrado dá 36. Vezes π darão 36 π centímetros quadrados. Olha para mim. Você viu o que eu fiz? Passo a passo para você. Passo a passo. Área da base é a área de um círculo. Área de círculo, Fredão, πr². É o comecinho da aula. O raio era 6, troquei o valor. Agora vamos para a tela. Deixa o Fredão de lado, vamos para a tela. Área lateral. A lateral da lata, a lateral do cilindro é o rótulo. Rótulo vem da palavra retângulo. Então, a área lateral é a área do retângulo, que eu falava para você. Esse retângulo, ele nunca muda. A base do retângulo é sempre 2πr. Anota aí. Por que a base é 2πr, Fredão? Porque o retângulo fica ao redor da base. A base é circular. O comprimento de uma circunferência é 2πr. Então, a base, sempre 2πr. E a altura desse retângulo é a altura da lata. Não sabe o que eu vou fazer? Eu vou trocar o raio por 6, veja, ó, troquei o raio por 6, e vou trocar a altura pela altura da lata, que é 12. Pronto. A área lateral é a área do retângulo. Como é que se faz para calcular a área do retângulo, Fredão? É lado vezes lado, é base vezes altura. Olha, base vezes altura. Faz a continha, 2 vezes 6, 12, vezes 12 é 144. 144 π centímetros quadrados. Vem cá, olha para o Fredão aqui, olha para mim. Ô bebê, olha para mim aqui, fião. O rótulo, a palavra rótulo vem de retângulo. O rótulo da lata, rótulo, abriu, vira um retângulo, cuja base, 2πr. 2πr sempre, porque o rótulo aberto, quando você fecha, ele vai contornar a circunferência da base. E o comprimento de uma circunferência, iniciamos a aula por ele, 2πr, beleza? Então o rótulo é um retangulinho de base 2πr e altura h. E por último, tela de novo, tela. Por último, a área total. A área total, o nome já diz, é a área de tudo. É a área lateral mais as duas bases. Então a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Agora é só substituir, né? A área lateral nós já calculamos, que é 144 π, está na tela.
2 vezes a área da base, que deram 36π. 36π vezes 2 dão 72π, soma com 144π, daria 216π centímetros quadrados, beleza? Então fizemos o cálculo da área da base, da área lateral e da área total desse cilindro que foi falado que era equilátero. Guarda aí, tá? Cilindro equilátero, H igual a 2R, beleza? Trouxe uma questão agora muito legal da Unicamp, tá bom? Um vestibular muito expressivo aqui em São Paulo, né? Ele fala assim, considere, vem para a tela, depois a gente se fala. Considere um cilindro circular reto, uma lata. Se o raio da base do cilindro for reduzido pela metade e sua altura for duplicada, o volume do cilindro... Opa! Vem cá. Pensa num cilindro, numa lata, um cilindro. Ele fala, se o raio cair pela metade, puf, o raio caiu pela metade. Só que a altura do cilindro, pá, dobrou. Você fala, tranquilo, Fredão, tranquilo. O raio caiu pela metade, só que a altura dobrou. Fala, opa, raio caiu pela metade, a altura dobrou? Enquanto um cai pela metade, o outro dobra, então tranquilo, já sei, não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Certeza que a alternativa C, o volume permanece o mesmo. Será que é a alternativa C? Eu sugiro que você não faça as coisas de cabeça. Olha, o raio caiu pela metade e a altura dobrou. Será que o volume permanece o mesmo? Qual a ideia? A ideia é nós desenharmos 2 cilindros, calcular o volume dos 2 cilindros e comparar um com o outro para ver se eles têm, de fato, o mesmo volume. Bora lá? Vem para a tela, vem com o gordão aqui. Bora? Tela! O que eu pensei? Vou desenhar para os meus alunos, nessa aula de estudo aqui, um cilindro de raio R e altura H. Então, fiz um cilindro de raio R e altura H. Agora, ao lado, vou desenhar um outro cilindro, cujo raio é metade do primeiro. Se o primeiro raio é rão, o outro raio é metade, é rão sobre 2. O raio caiu pela metade. A altura dobrou. Se o primeiro cilindro tem altura H, a altura do segundo cilindro será 2H. Foi exatamente o que ele falou. Vem cá, olha para mim. O raio cai pela metade e a altura dobra. Então, inicialmente, desenhei um cilindro de raio R, altura H. Raio R, altura H, qualquer. O raio caiu pela metade. R cai pela metade, metade é dividir por 2. R sobre 2. Se a altura dobra, dobrar é multiplicar por 2. Se uma altura é H, o outro é 2Hs. Será que os volumes são iguais, Fredão? Você tem um baixotinho e um compridão. Será que os volumes são iguais? Não, né, professor? O compridão tem mais volume. Será que porque ele é compridão tem mais volume? Veja que ele é comprido, mas ele é fininho. Então, bora lá, vamos para a tela, vamos fazer aqui os cálculos. Eu chamei o cilindro menor de cilindro A e o cilindro maior de cilindro B. Beleza, galera? O que você vai fazer, Fredão? Vou calcular o volume de cada um deles. Volume do cilindro A. Tudo que é volume é princípio de Cavalieri. É a área da base vezes a altura. Lembra? Eu falei que eu não faria direto com vocês. Volume é a área da base vezes a altura. A base é um círculo. A área de círculo é πr quadrado. Substitui aí, πr quadrado. Vezes a altura do cilindro A. A altura do cilindro A eu chamei de H. Esse é o volume do cilindro A. Eu faria a mesma coisa agora para o cilindro B. Volume, princípio de Cavalieri. Área da base vezes a altura. Eu prometi, não vou fazer direto. A base do cilindro é um círculo. Como é que se faz a área do círculo? πr quadrado. Põe aí, πr quadrado. Só que se atente, o raio não é R. No cilindro B, o raio não é R. O raio é R sobre 2. Então, π raio quadrado. E o raio é R sobre 2. Vezes a altura do cilindro magrinho. A altura do cilindro magrinho é 2Hs. Substituir. Agora eu vou fazer a conta para você. π vezes R sobre 2, que está em vermelhinho, ao quadrado, vai ficar R quadrado sobre 4. Isso multiplicado pela altura, que é 2Hs. Simplifica o 2 que multiplica o H com o 4 do denominador. Faz essa simplificação, o volume de B é o que está escrito aí. Só que olha para mim aí.
Ao calcular o volume do B, veja agora, 1, 2, 3, já. Veja que eu destaco para vocês duas partezinhas amarelas, para você perceber que as duas partezinhas amarelas destacadas na tela são iguais. Então sabe o que está escrito aí? Sabe o que está escrito aí? Vem para a tela, ó, que o volume de B, galera, está escrito aí, ó, o volume de B é o volume de A sobre 2. Veja que essa partezinha amarela que eu destaquei é exatamente o volume do cilindro A. Fala, poxa, é isso mesmo. Então nós acabamos de concluir que o volume do cilindro B é o volume do cilindro A dividido por 2, ou seja, metade do volume do cilindro A. Quer dizer que, poxa, vem cá, vem comigo. Se o volume do cilindro B, se o volume do magrelinho é metade do volume do baixinho, ou se o volume é metade, caiu pela metade, de fato houve uma redução. Cair pela metade significa reduzir 50%. Então veja que o volume B, que era o fininho comprido, tem metade do volume do baixinho gordinho. Falou, opa, então quando isso acontece, há uma redução de volume, redução de 50%. Para a Unicamp, a gente consegue marcar a alternativa A. Então aquela alternativa que falava, ó, o volume permanece o mesmo, foi para pegar exatamente a galera que não quis calcular. Beleza? É nóis? Veja esse, que legalzinho, cara. Esse ficou bonitinho a animação. Vem para a tela. Deixa de olhar para o gordão. Vamos para a tela. Um retângulo de medidas 3 e 4 centímetros faz uma rotação completa em torno do seu lado maior, conforme a ilustração. Então veja que você tem um retangulinho de 3 por 4 centímetros e ele vai girar, olha o desenho que a Unesp apresentou, ele vai girar em torno do seu maior lado. Poxa, o maior lado desse retângulo é o lado de medida 4 centímetros. Letra A, encontre a área total da figura gerada. Letra B, encontre o volume da figura gerada. Olha para mim aqui nos meus olhos agora. O que ele fez, Fredão? Ele pegou um retângulo. Ele pegou um retângulo de dimensões 3 por 4. Um retângulo de base 3 e a altura 4. Aí ele falou, gira esse retângulo. Que jeito? Faz o retângulo girar em torno do maior lado. Olha o que eu fiz para você. Vê se você consegue entender. Vamos para a tela. Eu vou pegar esse retângulo de lados 3 e 4 e vou girar, olha lá, girar em torno do maior lado. Você perdeu? Eu volto para você. Eu vou pegar esse retângulo e fazer ele girar em torno do maior lado. O retângulo está girando em torno do maior lado. Girou. A hora que gira, ele forma um sólido de revolução. Ouviu essa palavra? Sólido de revolução. É um sólido obtido pela rotação de uma figura plana. Quando nós pegamos esse retângulo 3 por 4 e fizemos ele girar em torno do lado que era 4, o sólido formado é uma lata chamada cilindro. Sólidos com bases circulares idênticas em planos paralelos. Veja que esse cilindro tem o raio da base medindo 3 e tem a altura medindo 4. Então vamos para a tela. Vamos lá. Vamos lembrar o que ele pediu. Ele pediu para nós calcularmos a área total. A área total é a área de tudo. É a área da lateral mais a área das bases. Então vou fazer separadinho. Ó. Área da base. A base é um círculo, você já sabe. Área de círculo, πr². Quanto vale o raio aí, Fredão? O raio está valendo 3. Então substitui. πr², o raio é 3, 9π. Essa é a área da base. Agora vamos calcular a área lateral que eu prometi para você. A lateral da lata é o rótulo. A palavra rótulo vem de retângulo. Então desenhe um retângulo para você. Só que esse retângulo agora é sua vez. A base do retângulo nunca muda. É sempre 2πr. Anota aí. E a altura do retângulo eu vou chamar de h. Veja, o raio do cilindro eu sei que é 3, então vou trocar o raio por 3, troquei. A altura do cilindro eu sei que é 4, vou trocar o h por 4. Pronto, retangulinho, área de retângulo. É só fazer base vezes altura. A base vezes a altura. Olha lá, área de retângulo. Se nós fizermos essa conta, 2 vezes 3 dão 6, vezes 4, 24π centímetros quadrados. Agora a gente consegue calcular a área total, que é o pedido da questão. A área total é a área de tudo, ou seja,
é a lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral que você já tem, calculada aí, 24π, mais 2 vezes a área da base, que eu calculei separadinho para você, 9π. 2 vezes 9π dão 18π, se somarmos com 24π, dará 42π centímetros quadrados. Olha para os meus olhos aqui, vem cá. A área total sempre dá um trabalho, tem que calcular a área da base, a área lateral, que é o rótulo, para depois somar a lateral mais as 2 bases. O volume é bem mais tranquilo, porque é o princípio do Cavalieri. Área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Então vamos escrever aí, Fredão? Volume é área da base vezes a altura. Eu prometi que não ia fazer direto. Volume é área da base vezes a altura. A área da base é a área do círculo, πr², já calculei. A área da base já está calculada na tela. A área do círculo, πr², o raio vale 3. Isso dá 9π. Põe aí. Vezes a altura do cilindro. Olha a altura do cilindro. A altura do cilindro está na tela. É 4. Veja que eu fiz tintim por tintim para você. Faz a conta. 3², 9 vezes 4, 36. Isso vai dar 36π centímetros cúbicos. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais. Agora eu quero chamar a professora Paula de inglês. Tudo de bom para vocês.